Meus queridos, Paz do Senhor, presbítero Paulo aqui falando, sou professor de teologia, estou trazendo mais um conteúdo relevante para vocês aqui. 5 pontos do que não é teologia. Se você está aqui nesse canal, você sabe que a gente trabalha com estudos bíblicos, teológicos, pregação, review e muito mais. E muitas das vezes as pessoas já sabem de cor e salteada aí, pelo menos o significado do termo, né, de teologia. E hoje eu vou apresentar 5 pontos que eu estava escrevendo no meu blog, tá? Do que não é teologia, tá bom? Para quem não sabe, eu sou teólogo, né? Trabalho com teologia uns 12 anos para cá, graças a Deus. Nós temos uma obra chamada Teologia Pentecostal e os seus fundamentos. Eu sou coordenador do projeto, a qual a gente selecionou 8 teólogos com a minha pessoa, 9, para fazer uma obra relevante aí no Brasil e tem sido enviado aí para a glória de Deus a nível internacional. Vamos continuar. Antes de eu falar os 5 pontos do que não é teologia, talvez você está aqui por causa da curiosidade, eu peço para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e deixar o seu comentário se você concorda com o que eu vou dizer dos 5 pontos ou não concorda, tudo bem? Vamos lá. 5 pontos do que não é teologia. Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, eu escrevi, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto da teologia. Mas antes eu coloquei um pequeno trecho no meu blog, se você quiser entrar também, é só você salvar o meu número 669-9281-0251, 669-9281-0251, aí eu te mostro todos os nossos artigos. Olá, sou o presbítero Paulo, professor de teologia. Sim, eu amo estudar tudo o que envolve conhecimento sobre o ser de Deus e suas obras. Então a gente já percebe aqui, pessoal, que teologia é o estudo sobre Deus, daquilo que ele se revela pela palavra, daquilo que ele demonstra pelo poder da natureza e por aí vai. A teologia é muito ampla e é maravilhoso estudar teologia. Então eu coloco no começo falando que eu amo estudar teologia. E neste presente momento em que você está lendo esse material, quero apresentar para vocês 5 pontos de o que não é teologia, as pessoas falam que é, tá? As pessoas apontam que é. O primeiro ponto é muito conhecido, dizendo assim, ó, a letra mata, né? E aí eu coloquei o primeiro ponto assim, a teologia não mata o crente. A teologia não mata o crente, é o primeiro ponto. Aí eu explico, porque muitos usam o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, para não querer estudar teologia. Você já conhece esse texto? Que fala a questão da letra, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo está falando do Antigo Testamento, que a lei só apontava para o pecado e ninguém era salvo como justo. Por isso Jesus veio, teve que morrer na cruz, como os irmãos conhecem muito bem. Então a letra que mata ali não tem nada a ver com teologia, irmãos. Nada a ver com teologia. A teologia é ao contrário disso aí. A teologia nos aproxima mais de Deus se for uma teologia sadia. É claro, né? Não sabendo eles que eu já vou, como eu expliquei, não preciso nem de ler. O segundo ponto segundo ponto que afirma aqui, que eu afirmei aqui, de não ter nada a ver com teologia, do que não é teologia, eu coloquei: a teologia não esfria os crentes. Você conhece alguém que fala isso? Não, eu não quero nem saber de teologia, não. Meu negócio é só espiritualidade, porque a teologia esfria os crentes. Aí eu coloquei assim, ó, lamentavelmente, outra falsidade. A teologia genuína, ela nos religa ao eterno Deus, ela nos aproxima. O que esfria ao crente, aí eu coloquei algo muito interessante aqui. O que esfria o crente, tanto professor de teologia, estudioso ou não, é você não viver uma espiritualidade. É você não orar, é você não ler a Bíblia mais, é você aceitar o pecado, ser dominador da sua vida, e o Espírito Santo não habita onde há esse domínio do pecado, você é liberto em Cristo e por aí vai. Então o que esfria o crente não tem nada a ver com teologia, irmãos, tá? Muitas das vezes as pessoas, ela faz teologia, mas isso também poderia ser de não fazer teologia e não vive uma constante oração, leitura da Bíblia, um estudo com o propósito de realmente servir melhor e por aí vai, né? É por isso que eu coloquei assim, ó, mas sim um pecado. Um exemplo está, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 12. O contexto ali, pessoal, é outro.
Mas na aplicação, eu queria aplicar sobre isso com vocês. O teólogo ou qualquer crente que não mantém firme a sua prática espiritual, como oração, jejum, leitura da palavra, esfria mesmo, tá? Não tem nada a ver com a teologia. Terceiro ponto, pessoal. Muitas pessoas falam assim, ó, teologia do diabo. E eu falo que não. Eu falo que não porque eu estudo muito teologia, né? Tem muito para aprender, ainda sou aluno, tá? Eu não gosto nem de ficar falando que eu sou professor, mas a teologia não é do diabo. Aí eu coloquei lá, pessoal, que muitas pessoas usavam a questão, por exemplo, alguns usam até hoje, a televisão do diabo, o rádio do diabo, o celular do diabo, e por aí vai, né? Eu conheço pessoas que falam isso até hoje, mas não tem nada do diabo, não tem nada ali do diabo, o diabo não possui nada. Então, é necessário dizer que se a gente está estudando a palavra de Deus, estudar a teologia, para nos aproximar mais das verdades das escrituras sagradas, né, ter um conhecimento mais forte, mais profundo com Deus, você com certeza não vai ser do diabo. Com certeza essas práticas aqui que te aproximam de Deus não pode ser do diabo. O diabo odeia quando você é um teólogo, quando você estuda afinco as sagradas escrituras, tá bom? Então, se você usa esse termo aí, pode tirar fora, que não é do diabo. O diabo não possui nada. Aí eu escrevi assim, pessoal, alguns talvez por insensatez ou até ignorância já disseram que tantas coisas são do diabo, né? Como eu disse para vocês, televisão, celular e etc. Agora a moda de alguns é dizer que a teologia também é. Se teologia é o estudo profundo das escrituras e de tudo que o Senhor quer nos revelar pelo conhecimento que Ele nos deu, pode ter certeza que o diabo odeia a teologia séria. Viu? Quarto ponto, pessoal. Tá gostando? Já curtiu? Já se inscreveu no canal? Comente aí se está gostando. Quarto ponto. A teologia não é para nos acharmos melhores. Isso, né? A teologia não é para nós se achar o cara. Tem pessoas que gostam de conversar só assim, ó. Só vai mostrar o tamanho do anel de teologia no dedo, né? Mostrar os seus diplomas. Se exalta. Não é papel nosso, dentro da teologia, para nos exaltar. Como eu disse, para nós servir melhor. Né? A Bíblia diz claramente que nós temos que considerar os outros superiores a nós. Mestre, de verdade, é só Deus. Então, eu coloco aqui até a questão para nós tomarmos cuidado, porque o inimigo de nossas almas, ele cresceu o ego e por isso ele caiu feio. Então, nós temos que, cada dia mais fazer para a glória de Deus. Batendo palma para a glória de Deus. O pessoal bate palma, olha como é que ele entende. É para a glória de Deus. Você era um miserável e Ele te salvou. Tá bom? Então eu coloco assim, pessoal, nunca esse será o intento real da teologia. Todo teólogo, principalmente do passado, tinha a convicção de quanto mais saber, mais servo ele deveria ser de Cristo e das pessoas. Teologia não é para se esbanjar com o seu ego, até porque o nosso adversário caiu feio devido ao orgulho. Devemos ter cuidado redobrado. A glória é do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? E por último, pessoal, eu coloquei: a teologia é só para alguns. Tem pessoas que falam assim, a teologia é só para alguns. Não é para todos, não. É só para os doutores. Aí eu pergunto, para a pessoa virar um doutor, ela tem que ser um aluno. Ela tem que estudar muito. Então, tire isso aí, porque isso não é teologia. Não é o propósito da teologia só para alguns, né? Talvez ser mestres e doutores no sentido de ensinar teologia pode ser para alguns, mas se possível todos tinham que pegar essa ferramenta de estudo e dedicar, tá bom? Dedicar. Quanto mais você tiver ferramentas hoje para estudar para a glória de Deus, é necessário, porque as seitas estão estudando firme, os movimentos pagãos estão estudando firme. A própria Bíblia, para nos afrontar aí. Você vê, observa os debates. Então eu coloco, muitas pessoas afirmam em dizer que a teologia é só para os doutores, tá? Só que ninguém vira um doutor se um dia não ser primeiro um aluno. A teologia é para todos que querem servir melhor na obra do Senhor. Olha aí, os discípulos só tornaram apóstolos depois de aprender teologia. Com quem? Com o mestre. Cerca de 3 anos e meio aprenderam, e muito bem, foram revestidos de poder
e foram grandes doutores, né? Grandes apóstolos para a glória de Deus. Com o melhor professor do mundo, que é Jesus. Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Queridos, é aqui, eu encerro. Se você gostou, como eu pedi, né? E outrora, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.